Essa é a parte 9 da obra. Depois que parei de agir como um cachorro, me tornei um magnata urbano celestial. After improperly, licking a dog, I became a billionaire. Ele ganhou um sistema, que lhe deu bilhões. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like, e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, meu muito obrigado por todo o seu apoio. E agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando com a senhora, perguntando a Yuan por que está intimidando o filho dela, palavras que fazem com que o protagonista se levante para reclamar do filho dela, mas antes de fazer isso, Yuan o detém. Isso é para depois dizer à senhora que ela está errada, pois era o filho dela que corria pelo corredor do avião e os brinquedos dele ficaram presos na saia dela. A senhora, diante disso, em tom alto, pergunta a Yuan o que tem de errado uma criança correr, perguntando se por acaso ela não corria quando era criança. Ao que Yuan responde dizendo que tudo bem as crianças correrem, mas que aquilo é um avião e ela deveria ensinar seus filhos a não correrem em um avião, palavras que a senhora toma como uma ofensa, e pergunta o que há de errado com o avião, se por acaso o avião é dela e, além disso, como ela se atreve a dizer que não pode ensinar as crianças, perguntando assim se ela já deu à luz a uma criança, enquanto também a xingava com palavras vulgares, e claro, também se referia à roupa dela, já que a garota estava mostrando demais, e o filho seguia o exemplo da mãe, chamando-a da mesma maneira. Yuan, que estava mantendo a calma, ao ouvir isso, pergunta à senhora o que tem de errado com a roupa dela, já que é uma mulher livre e pode usar o que quiser. Além disso, pergunta se essa é a forma correta de educar as crianças, ao que a senhora responde perguntando se ela está dizendo que ela não sabe como educar, dizendo que, para sua informação, o bebê dela é muito mais sensato do que o que ela faz. O que por certas razões, não posso mencionar, mas posso dizer que o menino, em tom de zombaria, disse o mesmo que a mãe dele e... Além disso, a mesma menciona que viu que eram cor-de-rosa. O que claramente irrita Yuan, que ao ouvir isso, se cobre imediatamente, enquanto a senhora também cobria os olhos do filho, e dizia para ele não olhar, porque hoje em dia as pessoas que não usam suas roupas adequadamente gostam de fazer buracos nas pernas das calças. E dirigindo seu olhar malicioso comenta que a saúde mental de seu filho foi comprometida por pessoas como ela, e por essa razão, a senhora diz que ela é uma mulher sem escrúpulos. Palavras que afetam um pouco a Yuan. No entanto, o protagonista, ao ver como a senhora estava tratando a garota, intervém na conversa para dizer que se perguntava por que havia tal tumulto, dizendo que uma criança correndo no avião e uma mãe fazendo bagunça no avião definitivamente desonraram o povo chinês em um voo internacional. No entanto, a senhora, que não fica calada diante de ninguém, extremamente alterada, pergunta ao protagonista se ele vai intimidá-la e, como forma de ameaça, diz ao protagonista que vai pedir à comissária que o tire do avião, algo que sinceramente acho impossível. O protagonista, diante disso, diz que ótimo, que ela pode chamar a comissária, já que ele gostaria de enumerar os crimes desse pequeno moleque para a comissária, e cujo crime é que esse pequeno moleque, maliciosamente, usou um brinquedo para rasgar a saia de Yuan, e como resultado, ela perdeu o equilíbrio e caiu, além de ter começado a fazer bagunça, sem mencionar que ele se atreveu a usar palavras ofensivas para abusar das mulheres, e por essas simples razões, supõem que terão que levá-lo à delegacia, dar-lhe um sermão e depois pagar por isso. Palavras que fazem esse pequeno moleque olhar para a mãe para dizer que repreenda o protagonista. Dito isso, Lin Xin pergunta a Yuan se está tudo bem, ao que ela responde que sim, mas na verdade fica sem palavras, pois consegue conversar com a senhora sem problemas, e isso é incrível. E enquanto a simpatia dela aumentava mais 5%, o protagonista respondia a Yuan dizendo que esse tipo de pessoa intimida os fracos e teme os fortes, e por isso, se endurecer sua atitude, ela não poderá fazer nada. No entanto, a conversa deles é interrompida pela senhora, que os chama de cachorros, dizendo que eles são apenas pobres pessoas que só podem voar na classe econômica e, portanto, não devem ser tão ingênuos, já que nunca poderão se permitir viajar na primeira classe. No entanto, como a senhora gritou isso bem alto, as pessoas que estavam voando na classe econômica reclamam com ela, perguntando se por acaso ela se incomoda com o fato de estarem voando na classe econômica, e claro, dizem isso porque se sentiram incomodados quando a senhora disse tudo isso.
Mas, em vez de a senhora se acalmar e se desculpar com eles pelo que disse, ela prefere discutir com eles, e enquanto discutia, a senhora simplesmente se sentia superior a todas as pessoas que estavam lá. E claro, o protagonista, diante disso, chama a comissária para levar essa senhora de volta à sua nobre cabine de primeira classe, já que ela estava fazendo muito barulho, entrando em cena essa comissária, cujo nome é Xiao Ying. Podemos observar como ela estava muito tranquila enquanto olhava seu telefone, e quando quis se maquiar um pouco, sua colega chega para perguntar se ela não está se maquiando demais. Mas Yao Jin, ao ver sua colega e o que ela tinha na mão, não responde, se colocando em seu caminho, pergunta o que está fazendo com os lanches. A colega responde dizendo que não atrapalhe, já que ela acabou de trazer água e agora é sua vez. No entanto, Yao Jin não aceita o que sua colega diz, já que cada um depende de sua própria capacidade, e assim a loira consegue convencer a colega a lhe dar os lanches para que ela os leve. Mas logo descobriremos o motivo de tanta insistência de Xiao Ying, e isso será imediatamente, já que sua colega lhe diz para não falar tão alto, porque todos na primeira classe podem ouvir. E bem, ela disse isso porque aparentemente o objetivo de Xiao Ying é o Sr. Fei. Se por acaso você se pergunta quem é essa pessoa, o Sr. Fei é de uma segunda geração rica e conhecida na cidade de Jian, que por certas razões vende aviões e, além disso, ainda é um bom amigo do presidente da Spring Airlines. Podemos observar que ele estava escrevendo para certo grupo que ouviu que o Sr. Qian foi para o Japão e ele também vai para o Japão, mas por negócios, e por isso se pergunta se encontrará o Sr. Qian, ou seja, nosso protagonista. No entanto, enquanto o Sr. Fei estava escrevendo isso, podemos observar que ao mesmo tempo que alguém se aproxima dele, alguém também o estava observando, e esse alguém eram as comissárias de bordo, que ao verem que o capitão deixou o primeiro oficial na cabine para ir cumprimentar o Sr. Fei, ficaram impressionadas. No entanto, isso não dura muito, pois alguém acaba chamando a comissária para que se ocupe da nobre tia da primeira classe, que está causando problemas, e claro, quem disse isso foi nosso protagonista. Uma delas, ao ouvir isso, diz a Xiao Ying que se ocupe desse assunto, mas ao ver que se trata da classe econômica, ela não queria ir. Contudo, sua outra colega lhe diz que há passageiros de primeira classe envolvidos, e portanto, ela precisa ir rápido, palavras que acabam convencendo-a a resolver esse assunto, embora um pouco insatisfeita. Mas, como se trata de um passageiro da primeira classe, ela tem que ir obrigatoriamente. Quando Xiao Ying chega, mostrando uma atitude alegre, pergunta se há algo em que possa ajudar, ao que Yu Yuan, apontando para a senhora, diz que essa mulher não ficou na cabina da primeira classe e foi lá para causar problemas, afetando assim o seu descanso. Mas a senhora, antes que a comissária diga algo sobre o assunto, diz que ela é a esposa do presidente do grupo Jian Yuyun, perguntando se ela acredita nela ou nessa pobrezinha. A comissária, ao ouvir isso, imediatamente se coloca ao lado da senhora e diz ao protagonista que acha que há algum mal-entendido ali, pois logicamente essa mulher comprou uma passagem de primeira classe apenas para desfrutar da tranquilidade e do conforto da primeira classe, portanto, pelo que ouviu, é um pouco irracional que ela vá para a classe econômica causar problemas. O protagonista, ao ver que a comissária está do lado da senhora, um pouco irritado, pergunta a ela se quer dizer que os passageiros de primeira classe são todos de alta qualidade e não causam problemas, perguntando então se, por estarem na classe econômica, eles são os que estão causando problemas, ao que a comissária responde que não disse isso, enquanto se perguntava por que estão voando na classe econômica. A senhora, ao ouvir isso, ri na cara do nosso protagonista e, acreditando-se superior, diz que essa é a diferença entre pessoas de classe alta e pessoas de classe baixa, perguntando a Lin Xin se ele ainda quer expulsá-la, já que com suas conexões não é tão difícil incluí-lo na lista negra desse avião. No entanto, as ameaças da senhora não afetam o protagonista, que calmamente lhe diz que, se isso é realmente verdade, ele não acredita, o que enfurece ainda mais a senhora, que diz ao protagonista que ele só precisa esperar, pois logo verão quanto tempo ele continuará sorrindo. Mas enquanto a senhora dizia isso, podemos observar o Sr. Fei aparecer no local, perguntando o que estava acontecendo e sobre o que as pessoas estavam discutindo, e também perguntando onde estavam as comissárias.
Ao ouvir isso, Xiao Ying imediatamente se prostra diante do Sr. Fei para se desculpar e dizer que um passageiro na classe econômica está causando problemas, mas que já estão cuidando disso, dizendo que lamenta muito por perturbar sua experiência de voo. A senhora, ao perceber que uma figura importante acabou de aparecer, ri novamente do protagonista para depois dizer que ele está acabado, pois esse Sr. Fei é de uma famosa segunda geração na cidade de Jian. E sua família vende aviões e todos conhecem os diretores das companhias aéreas Summer e Winter, e ele frequentemente voa para tratar de negócios. E, portanto, com base nisso, ela deixará que ele coloque o protagonista na lista negra agora mesmo. E para prosseguir com esse plano, ela se aproxima do Sr. Fei para se apresentar como a esposa do presidente do grupo Goodluck, e além disso, diz que se conheceram na recepção da semana passada. Olhando maliciosamente para o protagonista, ela diz que foram esses dois idiotas que estavam causando problemas há pouco e que, para evitar mais problemas, tentou dissuadi-los, mas que essas pessoas de baixo nível simplesmente não ouvem. Dito isso, tanto a senhora quanto a comissária acreditam que se deram bem, mas isso é exatamente o contrário, já que o Sr. Fei, ao ver a quem a senhora se refere, fica impressionado. Impressionado, ele se aproxima do protagonista para perguntar se ele é o Sr. Qian, dizendo que finalmente o conheceu pessoalmente, dando assim uma reviravolta completa na situação. Mas, ao perceber que o protagonista não o reconhece, o Sr. Fei diz que ele é o homem que se intitula apenas um vendedor de aviões do grupo das filhas do príncipe. E claro, ao dizer isso, o protagonista o reconhece, o que deixa o Sr. Fei muito feliz pelo simples fato de que o protagonista se lembrou dele. No entanto, quem não estava nada feliz eram as pessoas ao redor, que, de boca aberta, não podiam acreditar no que estavam vendo. No entanto, ao perceber que o Sr. Fei se tornou uma pessoa pequena frente a Lin Xin, naquele momento, eles se dão conta da importância do protagonista. Mas o garoto não percebeu isso a tempo e, portanto, cometeu o grave erro de perguntar à sua mãe por que aquele chefe inútil estava fazendo um gesto de assentimento ao protagonista, ao que sua mãe respondeu com um tremendo tapa, enquanto lhe dizia para ficar quieto, pois o Sr. Fei não é alguém que sua família possa ofender. O Sr. Fei, ao ver que o protagonista está na classe econômica, rapidamente chama uma comissária para dizer que ele deve ser transferido para a primeira classe e que o custo seja cobrado em seu cartão Premier de ouro, algo que a comissária aceita sem problemas. No entanto, embora a proposta seja realmente boa, o protagonista rejeita, dizendo ao Sr. Fei que também pensou em ir para a primeira classe, mas pelo simples fato de saber que teria que ver o rosto daquela senhora, ele não vai aceitar, pois isso definitivamente afetaria demais seu estado de espírito. E além disso, ele diz que a classe econômica é melhor. O Sr. Fei, ao perceber que se trata apenas disso, alegremente diz ao protagonista que isso é fácil de resolver, pois o chefe das companhias aéreas de verão e inverno é um velho conhecido seu, e, portanto, ele pedirá que coloque essa senhora na lista negra para que ela nunca mais possa voar nessas companhias. Isso afeta muito a senhora, que diz ao Sr. Fei que tudo é um mal-entendido, mas ao ver que ninguém lhe dá atenção, ela se faz de vítima, dizendo que se sente mal e que seu coração dói. Ela então pergunta ao protagonista se ele não tem piedade deles, ao que o protagonista, com um olhar que diz muito, responde à senhora dizendo que não vale a pena continuar fingindo, pois seu filho fez isso à sua amiga e não vai ser fácil. Isso faz com que tanto a senhora quanto o garoto comecem a fazer birra como se fossem crianças pequenas, enquanto a senhora dizia que seu filho é apenas um bebê. No entanto, o Sr. Fei, cansado da situação e um pouco irritado, diz à senhora que já basta, pois ela é a única no avião que está fazendo uma cena, alterando assim a ordem pública, e portanto, com base em tudo que fez, assim que o avião pousar, ela estará sujeita a sanções de gestão de segurança, algo que os passageiros da classe econômica comemoram, pois ele está sendo muito justo. Além disso, como a comissária não fez bem o seu trabalho, eles começaram a falar mal dela, deixando-a em uma situação nada favorável, já que ela sabe muito bem que está acabada. Depois disso, as horas passam e o protagonista e companhia finalmente chegam ao aeroporto do Japão. Enquanto desembarcavam do avião, puderam observar como os seguranças levavam a senhora e seu filho, exatamente como o Sr. Fei havia dito que aconteceria. Após deixarem o avião, a curiosidade do Sr. Fei aumenta e ele pergunta ao protagonista se ele está no Japão para tratar de negócios. O protagonista, com um sorriso,
responde que está lá para o leilão de Odo em 2 dias, já que pretende comprar todos os artefatos da China. Isso deixa o Sr. Fei muito feliz, que então diz ao protagonista que ele é muito injusto, considerando o orgulho de China e se sentindo envergonhado de ser comparado a ele. No entanto, algo muito importante que o Sr. Fei menciona é para o protagonista ter cuidado com Kameda, ou seja, o gordinho, pois Kameda é um plutocrata muito famoso no pequeno país nipônico e gosta especialmente de relíquias culturais, sobretudo as da China. Ele acrescenta que em todos os leilões, sempre que Kameda coloca os olhos em algum artefato, ninguém consegue competir com ele, já que é um homem astuto e vingativo, que usa seu poder financeiro para esmagar seus rivais e depois humilhá-los. E há relatos de que, nos dias seguintes, esses homens acabaram feridos em acidentes estranhos. Não há provas, mas rumores dizem que são ninjas e samurais a seu serviço. Então, basicamente, o protagonista terá que enfrentar Kameda nesse leilão. Ao ouvir isso, Yu Yuan comenta que não é de se surpreender que Cão Junho tenha trazido o protagonista até ali, provocando-o a enfrentar o perigoso plutocrata Kameda. Como esse tipo parece ser muito perigoso, a garota faz uma proposta nada agradável a Lin Xin, sugere que voltem. No entanto, o protagonista, com uma atitude firme, responde que se forem embora, os artefatos chineses cairão nas mãos de Kameda, e ele não permitirá que isso aconteça. Além disso, ele pensa que também poderá conseguir uma grande quantidade de ouro como revanche no leilão. As palavras do protagonista fazem com que tanto o Sr. Fei quanto Xiu Shuo o admirem ainda mais, e com isso, a favorabilidade da garota aumenta em mais 15%. Enquanto isso acontecia, podemos observar uma garota no público vigiando o protagonista, que ao vê-lo, diz alvo localizado. Ela se lembra de como Kameda lhe disse anteriormente que, segundo informações, Yu Yuan apareceria no aeroporto junto com um rico chinês, e assim, ela sabia o que fazer. O nome secreto dessa misteriosa garota é Shinobi Negro Saito Tobi. Kameda instruiu que ela ensinasse aquele chinês ignorante o que é um plutocrata japonês e o que é a família Kameda. E como supostamente essa garota é o melhor agente que Kameda possui, ela confiantemente pede que ele não se preocupe, garantindo que não lhe tirará a vida, apenas dará um pequeno aviso para que ele esteja vivo para o leilão. Voltando ao presente, a Shinobi já estava com Yu Yuan e seu acompanhante na mira, cujo acompanhante, claro, é o protagonista, que diz a Yu Yuan que está com um pouco de sede, então vai comprar uma garrafa de água. Essas palavras são ouvidas pela Shinobi, que pensa que essa é uma boa oportunidade para ela. Mostrando-nos um anel, ela diz que com aquela mão envenenada, dará um pequeno toque nas costas do protagonista para que o veneno especialmente preparado possa enfraquecê-lo, provocando vômitos e diarreia. O pior é que leva um dia inteiro para sentir alívio. Enquanto ela se aproximava, pensava que esse era o presente de felicitações que seu mestre havia dado. No entanto, quando estava prestes a agir, o protagonista atira de seus pensamentos ao gritar, perguntando o que está acontecendo e que tipo de água era aquela, já que uma garrafa custa 80 ienes, mas em casa custa apenas 2 ienes, claramente muito caro. Mas, ao olhar para uma fonte pública, ele se sente aliviado, já que poderá beber de lá. Depois de beber água, o protagonista alegremente comenta que a água da torneira tem um sabor muito bom e, o mais agradável, é que é grátis, o que decepciona bastante a Shinobi. Ela começa a se perguntar se esse é realmente o homem rico da China, aquele que comprou o museu por 1 bilhão. Literalmente, a garota está desconfiada e, portanto, diz que vai observar mais um pouco. Para se sentir mais segura, dito isso, o protagonista se reúne com Xia Yu Yuan novamente. Yu Yuan, ao ver o protagonista de volta, diz que deixará o carro do Sr. Fei ir primeiro, pois quer experimentar mais das diferentes formas de vida com ele, enquanto pensava que, na verdade, queria passar mais tempo sozinha com o protagonista. Lin Xin acha essa ideia boa e diz à garota que então eles pegarão um táxi. No entanto, ao perceber quanto custa, o protagonista diz que é muito caro e, portanto, incentiva a garota a pegar o ônibus do aeroporto, já que custa apenas 30 ienes. Como a garota queria passar tempo com o protagonista, isso pareceu uma boa ideia para ela. E claro, tudo isso estava sendo observado pela Shinobi, que continuava a duvidar do protagonista, já que, ao ver as decisões que ele toma, se perguntava se ele era realmente rico.
Depois de várias horas, tanto o protagonista quanto a garota acabam chegando ao saguão do hotel. Enquanto o protagonista entregava um cupom, uma das recepcionistas o informa que o cupom tem um desconto de 10 ienes, o que deixa o protagonista muito feliz, pois ele tem outro e poderá usá-los juntos. Enquanto o protagonista dizia a Yu que, graças ao cupom, agora economizou mais 30 ienes, a Shinobi que estava observando tudo pensava que o protagonista era um pobre avarento e, com base em tudo que viu, essa pessoa definitivamente não é um multimilionário. Ele parecia mais o assistente da senhorita Yu, mas se for assim, onde está seu objetivo? No entanto, exibindo um sorriso encantador, ela nos diz que só resta perguntar ao pequeno assistente. Dito isso, o tempo passa, às 10 da noite, o protagonista, que estava tranquilamente jogando em seu quarto, ouve alguém tocando a campainha da sua porta. Ao olhar, ele vê que é uma linda atendente que trouxe lanches da meia-noite. Claro, essa linda senhorita é a Shinobi, que obviamente não está disfarçada, mas é preciso reconhecer o quanto ela é bela. Sem problema algum, o protagonista a convida para entrar, enquanto se perguntava se havia reservado aquele serviço, mas não dá muita importância a isso. No entanto, ao sentar-se e provar a comida, imediatamente o sistema o informa que detectou um tranquilizante, um Veritaserum, e, portanto, ativará a habilidade passiva de desintoxicação. Em milissegundos, o sistema novamente informa ao protagonista que os efeitos da substância foram anulados. Ao saber que foi dado um tranquilizante a ele, o protagonista fica bastante irritado, pois além de tudo, reconhece que esse Veritaserum é uma poção de grau militar. No entanto, o protagonista decide que se isso foi enviado por Kameda, ele vai brincar com a situação. Fingindo que o tranquilizante teve efeito, ele diz que de repente se sente um pouco tonto. A garota, ao ouvir isso, não perde tempo e, exibindo sua beleza, pergunta ao protagonista onde está o homem rico chamado Lin, que acompanha Yu ao leilão. No entanto, antes que o protagonista possa responder, o sistema notifica que uma mulher Saito Tobi foi descoberta e que ele deveria começar a missão de contra-ataque. Com isso, o protagonista descobre que a garota se chama Saito Tobi, e que ela tem 20 anos. Apesar das intenções da garota, podemos observar que a favorabilidade dela diminui em 30%. Sabendo dessa informação importante, o protagonista finge estar tonto e, para que pareça que o sedativo está fazendo efeito, diz à garota que adora melões grandes, enquanto se perguntava se realmente deveria iniciar uma missão de contra-ataque contra a garota. Ao ouvir essas palavras, o protagonista imediatamente entra em modo de alerta, enquanto pensava que algumas pessoas com pouca força de vontade, que foram afetadas pelo sedativo, perdem o autocontrole e dizem tudo o que passa pela cabeça, sem se importar com o quão sujos sejam seus pensamentos. Mas, como ela está em uma missão, deixa tudo isso de lado e agradavelmente pergunta ao protagonista se ele gosta, dizendo que ela também gosta dele. Aproveitando a situação, pergunta ao protagonista onde está o magnata Lin, ao que o protagonista, enquanto fazia sinal para ela sentar em seu colo, dizia que está com tanta fome que não consegue se lembrar de tudo de repente, mas se ela o alimentar, ele dirá tudo. A garota, sem outra opção, acaba fazendo isso sem problemas, enquanto dava comida na boca do nosso protagonista e perguntava se ele já havia se lembrado. E, bem, claramente o protagonista estava aproveitando tudo isso, pois literalmente, como podemos ver, ele estava brincando com a garota sem que ela percebesse. No entanto, Lin Xin, para não continuar com o jogo, inventa algo e diz à garota que, agora que pensa, o homem rico disse que não se apresentaria até a abertura oficial no dia do leilão, porque dessa forma pareceria mais elegante. Essas palavras acabam sendo acreditadas pela garota, que pensa consigo mesma que o protagonista disse está de acordo com as características arrogantes que Kameda mencionou. No entanto, como a garota já conseguiu o que veio buscar, em um movimento rápido, ela avança contra o protagonista para obviamente deixá-lo inconsciente, o que aparentemente dá resultado. E, claro, como o sedativo que supostamente foi dado faz com que o protagonista, ao acordar no dia seguinte, não se lembre de nada, ela sai muito confiante. Mas, como era de se esperar, depois que a garota vai embora, o protagonista se levanta completamente bem, mas um pouco surpreso, dizendo que, como esperado de alguém que foi treinado profissionalmente, a força das pernas dela é simplesmente diferente.
E se seu braço de força nível 3 não tivesse bloqueado, ele definitivamente teria ficado inconsciente. Mencionando o nome de Kameda, ele diz que o leilão ainda não começou e que mal pode esperar para enfrentá-lo. No dia seguinte, no leilão, pessoas que estavam reunidas ficaram impressionadas com a entrada de Kameda junto com seus subordinados. A garota que estava ao lado esquerdo dele comenta ao chefe que, já que aquela pessoa só apareceu naquele dia, queria emboscá-lo na porta e assassiná-lo diretamente. No entanto, Kameda diz que não há necessidade, pois há um velho ditado na China que diz que uma tartaruga com a cabeça escondida descreve o oponente que não se atreve a mostrar a cabeça, pois se esconde, o que reflete seu pânico interior, e em termos de impulso, ele já perdeu. Cao Yun, com palavras confiantes, diz ao chefe que se o protagonista se atrever a aparecer no leilão, aquele dia será o dia de sua morte, algo que a garota confirma, dizendo que os chineses são todos iguais, miseráveis e inúteis, além de serem tímidos como ratos, e que o assistente de Xia Yushuan é o melhor exemplo disso. No entanto, a atenção da garota é desviada ao perceber que havia muitas pessoas reunidas em um só lugar, e no meio de todas aquelas pessoas estavam Xia Yushuan e nosso protagonista, o que deixa a garota muito confusa. Contudo, suas dúvidas são esclarecidas quando Cao Yun grita que é Lin Xin. Como a garota havia dito anteriormente que o protagonista ainda não havia chegado, Cao Yun pergunta a ela o que está acontecendo, pois o protagonista chegou, o que a surpreende bastante a garota. Agora ela percebe que nosso protagonista é o homem rico. O protagonista, ao perceber isso, se aproxima dela para dizer que todas são caras conhecidas, insultando um pouco Kameda, diz que a gorda no meio deve ser a vadia Kameda. A garota, suando frio, ao perceber que foi enganada, se pergunta por que o Veritaserum não funcionou, perguntando se o protagonista descobriu sua identidade desde o início. E, claro, ao perceber isso, ele a olha com desprezo, já que literalmente a garota mentiu na cara dele, embora isso não seja verdade, pois sabemos que a garota realmente foi enganada. Cao Yun, um pouco ameaçador, diz ao protagonista que está surpreso por ele ter a coragem de ir até ali. Mas diante do presidente Kameda, ele não passa de um lixo. No entanto, já sabemos que o protagonista não se intimida diante da situação e, de forma provocativa, diz que como ele ousa agir tão presunçoso na frente do Sr. Kameda, dizendo que, como é um novato ali, permitirá que o Sr. Kameda vá primeiro. Essas palavras irritam bastante Kameda, mas ele consegue manter a calma e, enquanto dá as boas-vindas ao jovem talento da China, diz que espera que o Sr. Lin não o decepcione mais adiante. O protagonista, com um olhar simpático, responde para não se preocupar, pois ele o surpreenderá. Dito isso, antes de iniciar o leilão, alguém informa que antes de começar será feita uma breve introdução, dizendo que o leilão IPO é o maior leilão beneficente do pequeno Japão e um leilão de classe mundial, e que 90% da arrecadação do leilão será destinada à União de Ajuda Mundial. Mas, em primeiro lugar, ele gostaria de apresentar e agradecer as famílias ricas e famosas de todo o mundo, como o presidente da corporação Kameda, Kenji Kameda, Andy John da família John dos Estados Unidos, Louisiane de Vanguard, Babak do Oriente Médio e, finalmente, o Sr. Lin Xin da China. No entanto, ao ouvirem sobre nosso protagonista, as pessoas começam a sussurrar entre si, dizendo que não existe tal pessoa no grupo Lin na China e que provavelmente é um novo rico que veio para ampliar seus horizontes. Essas palavras foram ouvidas pelo protagonista, que ao ouvir isso se levanta de seu assento e toma o microfone para informar que originalmente a China é um país de etiqueta oriental, então ele não deveria causar uma cena ali, mas, em nome dos interesses amistosos, gostaria de dizer algumas palavras primeiro. Suas palavras são que Lin Xin veio pelas relíquias da China e que qualquer relíquia da China que ele vir, definitivamente conseguirá, especialmente a última relíquia cultural chinesa no folheto do leilão, que havia sido roubada e espalhada no exterior, ele está decidido a conseguir. E, em segundo lugar, como se trata de um leilão beneficente, ele pede que o deixem participar da loteria com todos, e que não importa quanto dinheiro ele ganhe naquele dia, ele dobrará a quantia e a doará para organizações de caridade. E, em terceiro e último lugar, um lembrete amistoso para todos os amigos, todos devem ter cuidado ao seguir a competição, caso contrário, ele teme que perderão miseravelmente. Dirigindo-se a Kameda, pergunta se ele não concorda.
Essas palavras do protagonista fizeram com que todos no local o odiassem um pouco, pelo simples fato de que ele soou muito arrogante em suas palavras, mas algo bom foi que ele disse que acrescentaria dinheiro à doação, o que é interessante. Mas quem não achou essas palavras interessantes foi Kameda, que, ao ouvir isso, diz que o protagonista é apenas um exibicionista, um palhaço, nada a temer. Um dos homens de Kameda se aproxima para informá-lo que desta vez os John trouxeram 5 bilhões, e o pessoal do Extremo Oriente e do Oriente Médio trouxeram 4,8 bilhões e 4,5 bilhões, respectivamente, e que, portanto, os 8 bilhões de fundos que ele preparou são suficientes para dominar todo o mercado, algo que agrada bastante Kameda, que diz para continuar. Ele mesmo continua dizendo que esse leilão faz parte de seu plano para realizar o grande patrimônio do Oriente, e agora que a capa da DJ.co está pronta, após este leilão, ele aparecerá diretamente nos jornais e poderá anunciar ao mundo seu grande projeto patrimonial. E claro, as ações do Grupo Kameda dispararão e Matsumoto poderá se tornar presidente, o que o deixa muito feliz, pois pensa que em seu caminho ao topo esmagará uma formiga no processo. Depois disso, o leilão começa oficialmente e o primeiro item é um incensário do período Jodo, com um lance inicial de 8 milhões, algo que o subordinado de Kameda tenta comprar com um lance de 30 milhões. E claro, isso é feito para ver se o protagonista faz algum movimento, mas ele simplesmente estava olhando o folheto do leilão com a senhorita Yushuan, e enquanto olhava, pergunta à garota se aquela é a estátua de Alé exportada para a China durante a era japonesa Tokugawa. A garota explica gentilmente ao protagonista que, na antiguidade, muitos países produziam certos bens para exportá-los para outros países e que os estilos eram um pouco diferentes. No entanto, ao dizer isso, ela se envergonha bastante e se desculpa com o protagonista, pois seu conhecimento sobre as relíquias culturais é mais profundo que o dela. Ela tenta explicar, mas isso não incomoda o protagonista, que diz que gosta da forma como ela se envolve quando fala de relíquias culturais. Com base nisso, ele afirma que as pessoas sérias são as melhores, o que faz a garota, muito envergonhada, confirmar que também gosta da forma como ele se envolve, enquanto a favorabilidade dela aumenta em 5%. Enquanto eles se elogiam mutuamente, as pessoas ao redor não sabem o que está acontecendo. Kameda, ao ver essa cena, diz que o protagonista é um patriota ignorante, como o leilão de artefatos chineses é o próximo, quer ver como ele escapará de seu ataque frontal. Dito isso, apresentam o próximo artefato do leilão, que é a segunda relíquia cultural, o prato de pavão azul e branco procedente da China, com um preço inicial de 10 milhões. E claro, como o protagonista disse que iria comprar tudo que se referisse à China, ele imediatamente levanta seu número. Ao ver que o protagonista está prestes a fazer uma oferta, todos pensam ao mesmo tempo que ele é um garoto arrogante e que eles demonstrarão do que são feitos. No entanto, as esperanças deles se desfazem quando o protagonista, sem pensar duas vezes, fazendo uma oferta de 300 milhões, algo que os deixa atônitos, pois não esperavam que ele fizesse uma oferta de tão alto nível de imediato. E, bem, até eu fiquei impressionado, pois é uma quantia muito grande. O Sr. Kameda, ao ver que o protagonista aparentemente está gastando dinheiro descontroladamente, diz que essa mentalidade de pessoa fraca e ansiosa para ostentar é realmente lamentável. Enquanto isso, seu subordinado pergunta se ele deseja fazer uma oferta. Kameda responde ao subordinado que aquele prato de porcelana vale no máximo 180 milhões, e que se o protagonista quer perder dinheiro, que o compre. Literalmente, ele disse que não faria uma oferta. Dito isso, o número 8, que é o nosso protagonista, leva o prato de pavão azul e branco por 300 milhões, o que o deixa muito feliz. Ao se aproximar de Yu Yuan, ele lhe diz que aquele prato de pavão é para ela, pois combina com sua beleza, palavras que encantam a garota. As pessoas presentes no local se perguntam se é necessário gastar 300 milhões em um presente para sua namorada. Enquanto isso, Yu Yuan diz ao protagonista que, tecnicamente, foi comprado para seu museu, mas de qualquer forma, agradece. Continuando com o leilão, o próximo artefato é um jade agárico de 8 pés do período Katoku do Japão, e a oferta começa em 8 milhões. Diante disso, imediatamente Kameda começa com uma oferta de 20 milhões, mas suas esperanças se desfazem quando o protagonista fazendo uma oferta de 500 milhões, algo que deixa todos perplexos. Cao Yun,
ao ver isso, amaldiçoou o protagonista, pois ele havia dito que só compraria relíquias culturais da China e não entende por que está comprando uma relíquia do Japão. Outro diz que provavelmente ele fez isso de propósito para irritar o presidente, o que faz Kameda dizer que o protagonista fez é um método de provocação de baixo nível, já que gastou tanto dinheiro apenas para irritá-lo, mas esses jogos são muito infantis. Dito isso, como ninguém mais se atreveu a dar um lance, o número 8, que é o nosso protagonista, leva o Jade Agarico de 8 pés por 500 milhões. Após confirmarem que o Jade é seu, o protagonista se levanta para dizer que aquele artefato é para a senhorita Saito Tobi, como forma de agradecimento pela massagem. Isso a deixou sem palavras, já que não esperava que o protagonista soubesse seu nome verdadeiro. Kameda, ao ouvir isso, imediatamente se vira para reclamar e pergunta à sua subordinada se ela revelou seu verdadeiro nome ultrasecreto. A subordinada nega, dizendo que o protagonista deve ter usado algum método secreto para descobrir sua identidade, pedindo assim que confie nela. Ela também diz que rejeitará o Jade Agarico imediatamente. No entanto, ele pergunta por que rejeitá-lo, alegando que é um presente dele e que ela deve aceitá-lo. Literalmente, ele a ordena que aceite, o que ela faz um pouco envergonhada, enquanto a favorabilidade dela diminui em 10%. Apesar disso, o protagonista, ao observar a garota, pensa consigo mesmo que não é fácil encontrar uma ferramenta que consome dinheiro e, em troca, diminui sua favorabilidade, mas que permite ver a expressão retorcida de Kameda. No entanto, como o protagonista estava olhando para a garota diretamente com um sorriso, ela percebe isso e se pergunta o que está fazendo, já que ele deu algo sem motivo e isso fez com que o mestre a malinterpretasse. Um pouco envergonhada, ela diz que é a primeira vez que alguém lhe faz um presente, o que faz com que sua favorabilidade aumente em 5%. O protagonista percebe isso e se pergunta por que a favorabilidade aumentou novamente, mas a garota, ainda em seus pensamentos, lamenta que o protagonista seja um homem tão desagradável, fazendo com que a favorabilidade dela diminua em 3%, o que deixa o protagonista um pouco deprimido por ter diminuído novamente. No entanto, com a mudança de atitude da garota, podemos observar que a favorabilidade dela aumenta e diminui, pois ela provavelmente elogia e reclama do protagonista, o que o deixa um pouco irritado, pois se pergunta o que a garota está fazendo. Dito isso, o protagonista tenta animar-se e argumenta com todos os presentes no leilão que esperava uma competição feroz, mas ninguém fez nenhuma oferta. Além disso, como os próximos itens não são relíquias culturais chinesas, ele não tem interesse neles, então podem fazer o que quiserem, palavras que provocam o ódio e o desprezo das pessoas, especialmente de Kameda, mas o protagonista não se importa muito com isso. Continuando com o leilão, o próximo artefato é uma garrafa de laca da Era Lian, com uma oferta inicial de 5 milhões de yuans. Imediatamente, as pessoas começaram a fazer suas ofertas, que variaram de 8, 10 até 30 milhões. No entanto, o maior lance foi de Kameda, com 80 milhões, e, claro, ao oferecer esse preço, ninguém mais se atreveu a fazer uma oferta. Portanto, o número 1, que é Kameda, leva a garrafa de laca da Era Lian por 80 milhões. As pessoas parabenizam Kameda pela compra, elogiando-o muito, mas Cao-yun diz para não se deixar comover pelos elogios dos ricos, pois eles o elogiam superficialmente, mas todos estão na verdade de olho no protagonista. É óbvio que todos estão observando os movimentos do protagonista, e a razão pela qual ele conseguiu as relíquias culturais antes é porque Lin Xin mexeu ligeiramente seu dedo mínimo. Com base nisso, as pessoas pensaram que o protagonista aumentaria o preço, mas não foi o caso. Kameda, já cansado de ouvir, o cala com um tremendo tapa, e sinceramente, ele mereceu, pois é muito falador. O protagonista, ao perceber que todas as pessoas no leilão estão olhando para ele, finge se emocionar, e diz que, como o próximo item é um artefato da China, ele o verão agir de imediato, o que não agrada muito a eles. No entanto, a quinta relíquia cultural é uma pintura chinesa de montanhas e rios do final da dinastia Tang, com uma oferta inicial de 80 milhões. Como essa pintura é muito valiosa, todos queriam, e portanto, 90% das pessoas presentes no leilão começaram a fazer suas ofertas. No entanto, todos pararam quando Kameda levantou seu número e ofereceu 800 milhões. No entanto, ele foi facilmente superado pela oferta do protagonista, que,
Ao ouvir lances de 100 milhões e 200 milhões, estava cochilando e então diz que sua oferta inicial é de 2 bilhões, palavras e números que deixam todos surpresos e bem, literalmente todos estavam atônitos. Ao ouvir o valor de 2 bilhões, outra coisa que surpreendeu a todos foi que Kameda, ao ver-se superado, fez uma oferta de 2,5 bilhões, literalmente uma completa loucura. E claro, Cao-Yun percebe isso e tenta informar a Kameda que estão lá para adquirir o máximo de artefatos possível, mas se gastar tanto dinheiro, não conseguirão fazê-lo. No entanto, Kameda não se importa e manda calar a boca de uma vez por todas. O protagonista, ao ouvir que foi superado, imediatamente diz que está bem, já que se querem brincar com ele, então ele também brincará, e oferece agora 3 bilhões com um enorme sorriso no rosto. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, aqui é o Anime Digest. Eu tô passando por uma situação que tá me deixando mais desolado do que um anime sem final feliz. Meu computador, o fiel escudeiro dos meus vídeos, deu o último suspiro e decidiu tirar férias permanentes. Infelizmente, isso significa que os vídeos quase prontos, e mais importante, o sustento dos meus gatos famintos estão ameaçados. Então, aqui vai meu apelo. Se você curte o canal e quer ajudar a salvar meus gatos de um futuro sem ração, considere fazer uma pequena contribuição. Vou divulgar a chave Pix aqui na descrição. Se você também tiver um computador sobrando que possa doar, ou se conhece alguém que tenha, moro na zona sul de São Paulo e ficaria eternamente grato. É só me enviar um e-mail e eu te passo o endereço. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Em breve, espero estar de volta com mais histórias que vocês adoram. E talvez menos drama de gato com fome. Valeu, galera! E até o próximo vídeo, com a ajuda de vocês.